educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens educam-se em comunhão, mediatizados pelo mundo, escreveu Paulo Freire. Essa é a citação preferida de nossa entrevistada, Francisca Bulhão. Professora, muito obrigado antes de qualquer coisa por estar aqui, nos recebendo em sua residência, nessa área cheia de paz, distante um pouco de Pedreiras. E me permita, antes de começar, professora, ousar aqui de uma intimidade, que é de chamá-la só de Francisca. Eu digo isso, gente, porque Francisca é um nome bonito demais para ter um outro nome precedido dele. Então eu vou lhe chamar só de Francisca, porque para mim, professora Francisca carrega aquela força da mulher nordestina, da mulher batalhadora, Francisca, Maria, enfim, então eu vou lhe chamar de Francisca. E vou iniciar com a primeira pergunta, que para mim é a mais importante. Quem é Francisca Bulhão? Francisca Bulhão é a mulher negra, pobre, batalhadora, que teve que vencer uma série de obstáculos para estar aqui concedendo essa entrevista ao pedreirense, com muita honra. Muito bem. E como é que se deu esse seu contato com as letras? Você é formada em letras, trabalha com isso, você leciona. Como é que se deu esse contato, esse gosto seu pela palavra, pelo português? Eu sempre gostei de ensinar, sempre tive vontade de ensinar. Desde que eu estudava as séries iniciais do ensino médio, eu já comecei com uma escolinha particular em casa, Não só pela questão da necessidade mesmo, que sempre houve, mas também pela vocação também, porque eu fazia isso nas turmas de catequese. Então eu posso dizer que isso começou com a igreja, A igreja católica, e em seguida, isso partiu para a escola particular, escolinha particular de casa, para preparar atividades escolares dos alunos. Os alunos iam fazer reforço comigo, e isso aí, de certa forma, me deu aquela convicção de que a minha vocação era para o ensino. Aí eu também fiz magistério, numa época em que os cursos profissionalizantes eram a realidade das classes menos favorecidas, a gente não tinha essa perspectiva de acesso ao ensino superior. Então, quando a gente concluía o ensino fundamental, já tinha aquele direcionamento para uma determinada profissão, porque quem tinha pai e mãe pobre, que não tinha condições de ir para a capital, tinha que fazer um curso profissionalizante, para encontrar uma atuação que fosse possível aqui. Então, a minha foi o magistério, Estudei no Olindina Freire, que era uma escola, é uma escola tradicional. Na época, era muito clara essa diferença de classes sociais, então os alunos mais pobres, eles iam para os cursos profissionalizantes, Os alunos de uma condição social mais privilegiada iam fazer a preparação para o vestibular, porque eles tinham a perspectiva de ir estudar na capital. Nós não, então foi assim que eu fui fazer magistério e me encantei com a profissão para a qual eu acho que eu já era vocacionada, E comecei a atuar. Tenho 47 anos de idade, comecei aos 16, Então eu estou entrando aí para os 32 anos de exercício da profissão. Só na rede estadual eu devo fazer 30 no ano que vem, se Deus quiser. Você leciona lá no Oscar Galvão, No Oscar Galvão, com língua portuguesa. Você é uma mulher grande, Francisca? E eu digo isso, acho que representando, tenho certeza, representando muita gente que admira o seu trabalho. Uma mulher grande, e que outras mulheres lhe inspiram? Olha, eu fico lisonjeada, com o adjetivo grande. Para mim, essa concepção de grande é só na estatura mesmo. Porque eu me acho uma pessoa tão comum, eu acho que tem tanta gente igual a mim por aí, mas a minha mãe sempre foi uma figura muito inspiradora para mim, Aquela mulher, Maria Bulhão. Aquela mulher batalhadora, que levou uma vida de dificuldades, órfã de pai e de mãe muito cedo, e teve que ser criada por parentes naquela dificuldade, depois se casou enfrentando dificuldades também, ficou viúva muito cedo, teve que me criar sozinha. Então a minha mãe é um exemplo de resiliência para mim. Bem. Professora, as redes sociais, elas ampliaram a possibilidade do dizer. Ou seja, hoje tem muita gente dizendo, se expressando, falando alguma coisa.
Ao mesmo tempo a gente tem uma certa dificuldade nessas redes sociais em especial, da escuta, do ouvir, né? Há uma necessidade que se trabalhe mais isso. As palavras, na sua opinião, dentro do contexto das redes sociais, as palavras estão sendo bem usadas? Em alguns casos sim, porque nós temos a liberdade de expressão, podemos dizer aquilo que nós quisermos. Agora eu acho que nós temos que tomar cuidado com alguns limites, né? Porque às vezes as pessoas utilizam as redes sociais para difundir o seu ódio, né? Para despertar aquilo que há de mais negativo dentro do ser humano. Então eu acho que nós temos, como tudo tem os seus prós e os seus contras, né? Então, as redes sociais têm o seu lado positivo, que elas são um veículo para que pessoas que antes não tinham voz, que não tinham como ser ouvidas de forma nenhuma, que agora elas podem se manifestar. Agora nós temos que ter bom senso para não transformar as nossas palavras em armas, né? Em objeto de destruição, para que venham prejudicar outras pessoas, para que venham despertar o ódio, né? Num mundo onde a gente vive, que poderia ser de paz. Eu acho que as redes sociais, que deveriam servir como um instrumento de transformação social, de elevação da autoestima, né, de construção, muitas vezes são usadas para fins destrutivos. Eu acho que o ser humano precisa realmente analisar o que está dentro de si, né, e tomar cuidado na hora de externar isso, porque às vezes pode ser muito prejudicial. Francisca, você tem algum palavrão de estimação? E aí, dentro dessa pergunta de se você tem um palavrão de estimação, por que para a sociedade, uma sociedade tão hipócrita como a nossa, por que os palavrões não são tolerados? Eu digo palavrão, aquela palavrinha que a gente usa na hora do estresse, nesse sentido. Não, eu não tenho. Eu acho que o palavrão de estimação que eu uso muito é droga. É o seu palavrão de estimação. É o meu palavrão de estimação, né? É droga. Tem o lado negativo, né? Destrutivo. Dependendo da forma como se observa, é um palavrão mesmo. Mas as pessoas são muito... Essa questão da hipocrisia, né? É uma coisa presente na vida do ser humano. Então, às vezes, o que eu observo é que nós, seres humanos, temos uma ética para nós e a outra para mostrar para os outros, né? Então, a gente olha o outro, julga, fulano é assim, fulano fez isso, então aquilo é um absurdo. Quando chega a vez da gente, né, é normal, é permitido. Então, é uma coisa... Duas medidas, né? Exatamente. Muito bem. Recentemente você esteve em uma manifestação fora Bolsonaro, né, com outras pessoas ali demonstrando sua insatisfação. Nas redes sociais, essa manifestação, imagens da manifestação repercutiram muito, inclusive foram até motivo de piada de opositores, que em suma taxaram os participantes, incluindo você que estava ali presente, taxaram os participantes de desocupados. Para você, como você disse, 32 anos de trabalho, de envolvimento da educação, como é que você se sente sendo chamada de desocupada pelo simples fato de exercer a sua cidadania? Olha, a gente se sente, assim, à primeira vista, eu me sinto ofendida, mas aí, quando eu faço uma retrospectiva de toda a história, eu entrei na rede estadual em 1992, né, 22 de maio de 1992, e de lá para cá, a gente vem participando de várias manifestações, independentemente de quem esteja no governo federal, de quem esteja no governo do estado, né, ocupando esses cargos, nós sempre estivemos na rua. O Sindicato dos Professores é um sindicato bastante atuante, inclusive nós temos à frente do nosso sindicato, com muita honra, a professora Gisele, que é uma pessoa muito combativa, que está ali sempre defendendo a nossa categoria. Eu sempre digo a ela que é um orgulho, né? Fazer parte de uma categoria que é representada por uma pessoa como ela. Então, e nós tivemos outros dirigentes também, tivemos o professor Eliud, né, a professora Sandra, vários colegas nossos, né, dirigiram esse sindicato, conduziram assim, com muita coragem, né, com muita determinação. Então, eu já estou acostumada a ir à rua, né, durante esses quase 30 anos, e as pessoas dizerem assim, ei, vagabundo, vai trabalhar, né? Então, isso aí é uma coisa constante na nossa vida. Então, para a gente que aceita, né, se expor, né, você tem que estar preparado para ser realmente contrariado, para dizer coisas que
das quais não vai gostar. Agora, uma coisa é que, assim, que me conforta profundamente: sempre haverá vagabundos, né, para ir à rua, para lutar pelos direitos, para defender a sua classe. E é por isso que nós estamos aqui, né, que nós chegamos ao nível de democracia que chegamos, né, que nós obtivemos as conquistas que alcançamos até agora, porque elas não foram obtidas de graça, embora alguns governantes cheguem aí e retirem, né, assim, de uma vez só, sem nenhum escrúpulo, e ainda tenham o apoio de parte da população que acham que o servidor público não trabalha, que o empregado, que quanto mais direitos se tem, menos emprego se pode ter. Então nós ainda encontramos esse tipo de posicionamento na nossa sociedade, lamentavelmente. Mas nós estamos aqui para resistir. Então o meu, vamos dizer assim, consolo, o meu conforto é que as novas gerações estão vindo aí e nós, né, que somos poucos, mas somos persistentes, nós seremos sucedidos, né? A nossa semente está sendo plantada e eu acredito que gente muito mais forte, mais determinada e mais aguerrida vai nos suceder. Há uma música que diz que amanhã há de ser outro dia. Você acredita que amanhã há de ser outro dia? Acredito. Inclusive, eu ouvi essa música umas 3 vezes hoje, né? Em referência ao dia de ontem. Porque a gente tinha todo... Eu confesso que eu tive muito medo do dia de ontem, de as coisas atingirem uma proporção bem maior pelo nível de intolerância, né, das pessoas. Mas, graças a Deus, né... as coisas não aconteceram como alguns imaginaram. Claro que a gente ainda fica chocado com algumas manifestações, a gente fica, mas a nossa democracia é forte e tudo está sob o comando de Deus, né? Então as pessoas acham assim que esse mundo, que elas podem chegar e fazer aquilo que elas quiserem, mas não é assim não, né? Esse mundo tem alguém que o domina, né? Graças a Deus. Que análise você faz? Existem, obviamente, muitos aspectos, seria uma conversa só para isso. Mas, em suma, que análise você faz do governo Bolsonaro? Olha, é uma tristeza profunda, porque eu acho assim que o problema, e a tristeza é maior porque não é o governo Bolsonaro em si. Para mim, o Bolsonaro é só uma figura que consegue representar aquilo que há de mais negativo no ser humano. Quer dizer, ele consegue dar eco a uma série de vozes, né, que pensam da mesma forma que ele. Isso aí é uma tristeza muito grande. Mas eu tenho 47 anos de idade, já vi muitas coisas, já vi muitos mandatos, né, de políticos começarem e terminarem, e a gente achar que aquilo ali é o fim, que não tinha solução, né? E de repente a solução está onde a gente achava que era exatamente o problema. Vou citar um exemplo que eu considero assim como a ação divina nessa questão. Quando o Temer nomeou o ministro Alexandre de Moraes para o Supremo, eu achei um absurdo e tudo. Eu era aquela pessoa de, meu Deus, é o fim, onde é que esse país vai parar? Então, olha aí o que está acontecendo, né? Então, Deus está no comando das coisas. Então, nós que temos uma fé, que acreditamos que existe um Deus, nós que somos cristãos, que acreditamos num Cristo revolucionário, que foi assassinado por um sistema político, né, que não morreu por causa da religião que ele pregava, mas por causa das mudanças sociais nas quais ele acreditava, na defesa aos excluídos da sua época, nós temos que acreditar que Deus está no comando das coisas, que nada foge à sua percepção e às suas determinações. E ele toma as decisões dele na hora que ele acha que são corretas. Nós é que, na nossa imperfeição humana, às vezes ficamos inquietos. Mas essa inquietude eu considero uma coisa importante, porque é ela que nos impulsiona, né, a lutar por aquilo em que nós acreditamos, né? Mas temos sempre que ter aquela convicção plena de que Deus está no comando das coisas. Às vezes as pessoas acham que fazem uma coisa, né, de um jeito, e na hora o efeito é exatamente o oposto daquilo que elas pretendiam. Falando em palavras, existe uma que está bastante em voga diante dessa conjuntura nacional, diante do que se diz, em especial do mandatário da nação. É o termo golpe, que a gente escutou muito, eu particularmente escutei muito na escola, em virtude de quando se falava da ditadura de 64, golpe de 64, enfim. Hoje, olhando para essa palavra, para essa realidade e para esse termo golpe, ele deve ser conjugado no passado, no presente ou no futuro?
Olha, é tão difícil definir isso aí, porque assim, as pessoas geralmente defendem as ideias, né, que lhes são convenientes. Por exemplo, eles acham que o que ocorreu no passado foi uma revolução, né? E, por exemplo, eu, por exemplo, acho que foi um golpe, né? O que aconteceu em relação a Dilma foi um golpe. Agora, o que está acontecendo em relação ao governo Bolsonaro, para mim não é um golpe, para mim é uma expressão de democracia, né? Eles podem achar que não, que estão querendo realizar um golpe e tudo, que o Supremo está impedindo o governo de fazer aquilo que deve ser feito. Então, na concepção deles, é golpe. Para nós, golpe, para mim como trabalhadora, golpe é o que está acontecendo em relação aos nossos direitos. Ou seja, o golpe, né, para que fique claro para você que está nos ouvindo, não é o que o Supremo está fazendo. Na verdade, é o que o governo vem promovendo aí para retirada de direitos, é isso? Exatamente. Eu acho que nós temos uma república com 3 poderes independentes, cuja atuação deve ser respeitada, e enquanto um desses poderes ignorar ou ultrapassar os seus limites, a democracia está sendo ameaçada. E nós, né, que conhecemos, né, tanto da nossa história como de outras histórias que nós acompanhamos aí pela mídia, né, o quanto é perigoso se ameaçar a democracia, nós temos que estar atentos, né, a essas coisas, ler, nos informar, formular a nossa opinião a respeito e não nos deixar levar pelo que dizem, né, fazer a nossa própria análise da situação. Trazendo um pouco do pensamento, trazendo Paulo Freire para esse diálogo, né? Um diálogo de 2 agora se tornando um diálogo de 3 com a presença dele, a partir do seu pensamento, a partir do que ele escreveu, como ele compreendia o mundo e o Brasil. Na sua opinião, um palpite, de que lado ele estaria hoje? Com certeza ele não estaria do lado desse governo que está aí, porque ele foi vítima, né, de uma situação. Ele desenvolveu, né, um projeto lá em Pernambuco, né, de alfabetização de adultos, em que muitas pessoas, centenas de pessoas foram alfabetizadas num tempo recorde. Essas pessoas eram alfabetizadas com base em palavras da sua realidade. Por exemplo, eles faziam um levantamento do universo vocabulário daquela determinada comunidade. Então, se aquela comunidade trabalhava com tijolos, telhas, essas coisas assim, se era uma comunidade mais rural, então eles faziam um levantamento do universo vocabular daquela comunidade, as palavras que eram mais usadas, que faziam parte da atividade profissional, do cotidiano daquelas pessoas, e a partir daí eles preparavam todo aquele material para alfabetização, né? Fazendo as reflexões acerca daqueles temas que eram chamados de temas geradores. E nessa reflexão, eles faziam a conscientização. Por que as pessoas viviam daquele jeito, né? Por que elas eram oprimidas, se elas não poderiam ter uma condição de vida melhor. Então, por isso, ele foi considerado subversivo, né? Então, teve que sair do país, teve que interromper o seu trabalho. Né? Exatamente, foi exilado, foi desenvolver em outros países o trabalho que ele poderia ter dado continuidade aqui, né? Então, isso porque ele contrariou um regime político que era ditatorial, né? Então, com certeza, eu acho que ele se posicionaria da mesma forma no contexto atual. Tanto que ele é mal visto pelas pessoas que fazem parte do regime atual. O que sua realidade enquanto educadora, professora, diz sobre a educação brasileira, né? Tomando como base a sua realidade ali enquanto professora no Oscar Galvão, o que ela diz sobre a educação brasileira e você acredita que dela se pode derivar um país melhor? Eu acho que a educação, né, ela me fala de esperança. Cada vez que eu sei de um caso de um aluno que foi aprovado no vestibular, sobretudo de um aluno, né, que enfrentou várias barreiras sociais, econômicas e que conseguiu chegar lá, ou então um aluno que passou no concurso público, que concluiu o ensino superior, a graduação e entrou para o mestrado, um doutorado, é sempre assim, o sinal, o grito de que nós não acreditamos à toa, né? Que nós estamos certos em acreditar, em defender essa educação que a gente considera fundamental, porque a educação, para as classes populares, né? Para as classes oprimidas econômica e socialmente, é a única solução, a única saída que tem para a gente romper, né? Essa dificuldade. Eu digo porque não é que eu tenha chegado tão longe, né? Financeiramente, economicamente, eu posso não ter evoluído tanto, mas se você considerar de onde eu saí para onde eu estou agora, foi uma evolução e tanto.
Quer dizer, eu fui uma criança. Na infância, logo, eu sempre digo brincando assim para os meus amigos que eu só sei que há essa história de infância e adolescência porque eu vejo os outros terem, porque eu mesma não tive. Desde criança eu já comecei a trabalhar e trabalhar muito duro. Então logo na infância eu aprendi a ser quebradeira de coco. Depois assim, a minha mãe teve uma época que ela era empregada doméstica e eu era auxiliar dela, né? Teve também, eu comecei muito cedo com a escolinha particular, já trabalhando mesmo. Então, quando eu ingressei no ensino público aos 18 anos, eu já tinha toda uma estrada, né? Toda uma trajetória de trabalho para trás. Então, por que isso foi possível para mim? Então, por causa da educação, porque a minha mãe acreditou que seria possível, nós saímos da zona rural, viemos morar aqui em Pedreiras para que eu pudesse estudar. Então, é isso que eu desejo para os meus alunos, para todos os brasileiros, para as pessoas do mundo inteiro, que tenham acesso à educação, porque a educação oferece condições para que você possa fazer as suas escolhas, né? Então, eu adoro a minha vida franciscana, e não gostaria de ser rica. Por isso eu digo que eu estou muito feliz com o que eu já consegui alcançar com a educação. Eu acho que o fato de certa forma, influenciar algumas pessoas, né, plantar essa semente de esperança nos meus alunos, de alguns dizer, professora, né, eu passei no vestibular e tudo, aquela coisa de o aluno ter aquela satisfação de compartilhar com você a sua conquista, isso aí é muito grande. Professora, qual a diferença entre escola e o lar? Qual a diferença entre a escola e o lar, uma casa? Para que serve a escola, afinal? Olha, o papel da escola é uma coisa assim tão complexa porque não substitui o papel do lar, né? Não substitui o papel da família. Inclusive, nós que somos professores sabemos bem disso. Se a gente não tiver a ajuda dos pais, né? Se não tiver, o aluno não tiver aquele apoio lá no lar dele, é difícil, né? É difícil ele evoluir. Não é impossível, mas é difícil. A escola não pode substituir o papel da família. O ideal seria que os dois trabalhassem juntos, se complementassem. Mas a escola pode oferecer muita coisa, porque ela pode trazer a esperança que às vezes a família já perdeu, porque você tem um pai e uma mãe que enfrentam muitas dificuldades, às vezes ou que não conseguiu estudar, ou que se conseguiu, não atingiu o objetivo esperado, e às vezes falta aquela crença, aquela força, aquela convicção de que realmente vai dar certo. Então nós na escola temos esse papel de mostrar para o nosso aluno que ele precisa estudar, que ele precisa se dedicar, que através do estudo que ele vai romper todas essas barreiras e mudar a sua realidade objetiva. Professora, essa semana estava ali numa reflexão sobre a palavra, né? Eu falo, obviamente, tomando como base a minha vida, a minha relação com a questão da escrita. E me surgiu aqui um pequeno texto, que eu quero inclusive trazer para esse contexto do nosso diálogo. E ele diz o seguinte: um texto nasce em qualquer lugar. Na padaria, na fila da lotérica, na calmaria de um encontro, nos prantos de um velório. Tal qual um recém-nascido, as palavras não esperam. Eu posso não dizer, eu posso não verbalizar, eu posso não trazer a fonética, a palavra enquanto fonética. Mas isso não significa dizer, professora, que a palavra ela já não exista. Existe algo que prenda a palavra? Ou a palavra é um bicho solto? Quem pode segurar a palavra? Eu acho que a palavra é um bicho solto. Ninguém prende a palavra, porque por mais que a pessoa não verbalize, ela está ali no seu coração, na sua mente. E é assim, é uma questão de oportunidade, né? Ela explodir. Então vai chegar um momento, por mais que ela esteja presa, ela vai explodir. Você vai dar voz, vai dar eco a essa palavra. Professora, beirando os 50, torcendo, né, para se aposentar, conforme você aqui nos testemunhou no in off, aos 50, beirando os 50, que sonhos você ainda rega? É assim, porque a minha pressa pela questão da aposentadoria é mais pela questão das minhas condições mesmo físicas. Eu tenho limitações gravíssimas na visão, né? Eu trabalho mesmo, porque eu acredito, acho que eu vou tentar cumprir a minha missão enquanto eu puder, né? Eu quero permanecer na sala de aula. Se eu não quisesse mais, eu já estaria isenta de sala de aula, que eu tenho uma deficiência mesmo séria na visão, tenho uma série de problemas. Então, é isso que me faz
está querendo me aposentar, né? Torcer para que essa fase chegue na minha vida, porque chega a um ponto que a gente acha que não está mais correspondendo, né, às exigências da profissão. Então, é muito difícil para mim. Eu levo uma vida cheia de limitações. Eu trabalho pela manhã, o resto do dia é para me recompor da saída, né, de casa. Não saio à noite, a partir das 18 eu já não consigo mais sair, a minha visão não suporta mais luz artificial forte. Então eu levo uma vida cheia de restrições, né? Pela manhã, na escola e andando na rua, eu pareço normal, mas só pareço mesmo, né? É só aparência, mas enfrento uma série de dificuldades. Mas eu quero continuar cumprindo o meu papel até que chegue a aposentadoria. E quando chegar, eu quero que Deus me conceda a graça de encontrar alguma coisa que eu possa fazer, realmente uma coisa que seja bem gratificante, né? Uma segunda vocação, em que eu possa ser útil a alguém. Ainda estou procurando, não tenho muito assim, não tenho ideia ainda do que... Tenho algumas vagas ideias, mas eu não tenho um projeto ainda constituído do que será. Professora, muito obrigado, né, por essa entrevista. Era algo que particularmente eu já imaginava, já entendia e concebia na mente durante muito tempo. Então, para mim, pelas histórias que eu ouço sobre você, é uma honra imensa, né? Ter esse diálogo, muito mais do que uma prosa, uma entrevista. Acho que é um recorte histórico e estar sendo parte dele com você, juntamente com a Maírla, que faz essas imagens, o pedreirense, é muito importante. Fica aqui então, há um espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, porque para mim é uma honra imensa, né? Dar uma entrevista ao pedreirense realmente é histórico para mim, porque eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho de vocês é um trabalho muito importante, jornalismo de qualidade, que contribui bastante para a nossa sociedade, e é uma honra entrar no rol dos entrevistados do pedreirense. É isso, gente. Essa foi a nossa prosa com Francisca Bulhão. Outras informações você acessa em upedreirense.com.br. Agora sobem as letrinhas, né?